Olá, casais inspirados na palavra do Senhor. Vamos para mais um podcast aqui, junto com a minha linda esposa. Eu sou o Everton da Silvana. E eu sou Silvana do Everton. Nós estamos juntos nesse propósito de inspirar casais. É óbvio que não somente nós, mas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, nós queremos trazer uma palavra para restaurar, para reposicionar casais nesses dias que são tão difíceis, né, Silvana? Sim. Dias em que a gente está vendo a desvalorização do casamento. Mas antes da gente dar uma sequência aqui, quero lembrar o lema nosso, né? O lema desse podcast, que é exatamente Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É sobre isso que nós estamos investindo esse tempo de falar sobre casamento de uma só carne. E hoje nós temos um tema. Qual que é o tema, Silvana, que nós vamos estar falando com os nossos ouvintes neste podcast? Hoje nós estaremos falando sobre o homem como sacerdote do lar. Vamos devolver esse governo aí para a vida desses homens, né? Eita! Esse é o objetivo. Nós vamos estar aqui trazendo, na verdade, assim, trazendo o entendimento do que é um sacerdote. O homem ser sacerdote da casa. E isso tem criado assim, uma confusão na vida de muitos homens, e é bom eu estar falando sobre isso junto com a minha esposa, porque ela também vai trazer a visão dela como mulher, em relação, né, como esposa, em relação à importância de ter um sacerdote dentro de casa, não é verdade, Silvana? Verdade, isso aí. Muito bem, então vamos lá. Primeiro eu quero trazer um versículo aqui, tá lá em Salmos 132, versículo 9, a Silvana vai estar citando pra gente aqui. Pode falar. Vista-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os seus santos. Aqui nós estamos vendo o Salmo 132 falando assim: vistam-se os teus sacerdotes. De que mesmo? Que falou aí a palavra? De justiça. Ou seja, sacerdote sendo vestido de justiça. O sacerdote é para trazer justiça. Mas é justiça voltada para equilíbrio, justiça para governo, justiça para paz, harmonia. Não é justiça para causar caos, né, no casamento. Sim, não trazer guerra, né? Não trazer guerra. Então, já começa a palavra dizendo: vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Assim foi Jesus, o sacerdote de justiça sobre as nossas vidas, né? Também eu quero deixar uma palavra de início aqui, que está escrito, e é um pouco polêmico esse versículo, né, para muitos, mas é um princípio bíblico. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Olha para mim aqui, por favor. O marido é a cabeça da mulher. Quem é a cabeça do marido? A própria palavra vem dizer também que Jesus é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Veja bem aqui, ó, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador. Pessoal, o marido como sacerdote, preste atenção nisso aqui, o marido como sacerdote, ele representa Cristo na casa, na família. O marido como sacerdote, ele representa a justiça dentro de casa. E o que nós temos enfrentado nesses dias são maridos que não ocupam este legado
que não ocupam, né, essa obrigação, Essa liderança, né? essa liderança de ser sacerdote. E aí quebra-se esse princípio. Maridos que não são cabeças da mulher. Verdade. Maridos que investem os valores, investem as obrigações, as responsabilidades. E o que isso, Silvana, causa em meio ao casamento, na sua opinião? Fala para nós aqui, fazer favor. O que causa com essa falta de liderança do homem é uma mulher totalmente sobrecarregada daquilo que não era para ela, né? Tá causando destruição nos lares. Porque agora as mulheres que estão bem ativas, tanto profissionalmente como tá bem assim ativa no mercado, tá deixando esses homens mais para trás. Infelizmente, eles estão recuando e estão esquecendo de pegar essa liderança que é deles. Dentro de casa, se a mulher trabalha, ela ganha mais do que o marido, acaba que está tirando essa responsabilidade. Ele próprio está tirando tem muitos homens que estão tirando essa responsabilidade deles. Nem é tantas mulheres que estão tirando, não. É os próprios homens que estão recuando por causa disso. Para eles está ficando muito tranquilo a mulher tomar conta de tudo, acaba que ela pega a liderança daquilo que não era para ela fazer. Bom, exatamente. Agora, veja bem, o que está levando a ter esses homens sem essa responsabilidade, sem este legado? A gente está vendo que a criação dos filhos hoje mudou muito. Total. Né? Antes, eu lembro, na minha infância, as coisas não eram tão fáceis. Sim. Não era assim. Para mim, ter um dinheiro, eu precisava sair para vender algo. Né? A minha mãe fazia lá biscoito e etc. E eu saía para vender. Sim. E dali ela me dava um troquinho. Assim, nós temos visto hoje uma mudança nesse tipo de cuidado em relação à criação aos filhos. E aí a gente está tendo, infelizmente, o crescimento de uma geração. Verdade. Né, que... Como diz o outro, Nutella, né? Nutella. Uma geração Nutella que no nome de Jesus será quebrado da vida desses homens aí que herdou esse tipo de ensinamento dentro de casa, porque nós precisamos de homens que sejam sacerdotes, homens que sejam representantes de Cristo no casamento. É isso que nós estamos precisando nesses dias. A gente vê que Hollywood, as novelas, está ensinando totalmente ao contrário. Sim. Mas vai ser quebrada essa maldição na vida desses homens aí, no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus. O significado da palavra sacerdote é importante a gente saber. Olha o que significa, né? É um substantivo masculino, já começa por aí. Primeiro, o que significa sacerdote? É aquele que recebeu as ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da igreja. Ou seja, é o pastor, é o líder da igreja que tem essas ordens sacerdotais. Sim. Assim como os líderes recebem essa ordem sacerdotal, essa autoridade, né? Para mover a igreja, levar a igreja a... O que o sacerdote faz? O que o pastor faz na igreja? Ele leva a igreja à intimidade. Sim, a conhecer o Senhor, a intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor. E assim é o sacerdote da casa. É verdade. Aqui eu estou lendo em algo que é o significado normal. Mas isso vai ao encontro com aquilo que a Bíblia nos ensina. O sacerdote leva a igreja à intimidade. Assim, homens, por favor, olha para mim aqui, por favor. Vocês precisam entender que essa parte de levar a sua casa, a sua esposa, os seus filhos à intimidade com o Senhor é sua. É responsabilidade dele, né? É responsabilidade do homem. E não adianta você falar que é Bíblia. É Bíblia. Jesus, sendo o sumo sacerdote, ele deu a vida pela igreja e depois que ele foi ao céu, ele mandou, né? Ele enviou o Espírito Santo. Aqui, você tem autoridade para ser este homem sacerdote de casa. Resgatar esta característica é a nossa obsessão aqui nesse podcast. É mostrar para você que isso é importante. Outro significado. O sacerdote, ele é sacrificador.
aquele que oferecia vítimas à divindade entre os povos antigos. Ou seja, o sacerdote era aquele que apresentava as ofertas no altar. Somente ele. Porque se outro entrasse, morreria. Olha para você ver aqui, não tem como trocar o papel de sacerdote. Tá bem explicado, né? Se trocar, quem vai morrer? Verdade. A mulher. Ah, não, o sacerdote aqui é o meu filho, tem como isso? Não. As coisas mudam, os valores mudam, né? Sim. Então, esse podcast aqui é para alertar você, homem, para ser sacerdote na sua casa. E você não dizer que não tem condições. Não tem condições se você não se entregar ao Senhor, se você não ser direcionado aí pelo Espírito Santo, aí você não tem condições mesmo, não. Não tem. Pois tem, Silvana? Fala um pouquinho. Não tem condições, porque se seguir a Bíblia ali certinho, o que a Bíblia fala sobre o papel do homem, não tem erro nenhum. Não tem como o homem errar, não pegar o papel dele de liderança e de governo. Muito bem. Olha aqui, ó. Vamos alinhar então esta função. Vamos fazer um paralelo aqui desta função do sacerdote da Bíblia e o sacerdote do lar. Vamos fazer aqui uma comparação, né, um ensinamento relacionado a isso, né? E aí vem uma pergunta. Você, marido, tem a noção do que se trata ser o sacerdote da família? Essa é uma pergunta que eu faço. Você tem a noção da responsabilidade de ser o sacerdote da sua família? Olha aqui, ó. O sacerdote, marido, ele deve primeiro, assim como Cristo, ele deve amar a sua esposa e os seus filhos. A ponto de dar a vida por ela, né? A ponto de dar a vida por ela. O que nós temos de maridos que não dá a vida pela esposa de forma alguma, nem defende a esposa, a verdade é essa. Infelizmente. Maridos que desfaz desse papel de sacerdote, ao invés de dar vida, na verdade mata a vida da esposa. E é isso que a esposa espera, né? Um marido ali que dá a vida por ela, que faça tudo por ela, aquilo que vamos supor, a mulher com o emocional abalado, ela espera que um homem cuide dela naquele emocional, né? No emocional dela. Uma mulher que tem um filho pequeno, ela precisa que o homem cuide dela. Por quê? Porque o papel é dos dois, né? E ele, como sacerdote, ele é o guerreiro, é aquele que vai de frente à guerra ali. Então a mulher espera isso do marido, que se a palavra fala que ele deve amar a mulher como Cristo ama a igreja a ponto de dar a sua vida, é o cuidado, ele precisa de cuidar dela em todos os pontos. E parece assim, no mundo que é descrito, né, através dos filmes, novelas hoje, parece que isso é contra tudo neste mundo de hoje. Se você é um marido que dá atenção, se você é um marido que dá essa importância para a esposa, se você é a que cuida, se você é aquela pessoa que cuida da esposa, o que o mundo fala assim? Esse é camisola. Verdade, camisolão. Camisola. Vou falar para você assim, ó, que chame você de camisola, mas seja o marido que a esposa espera. Não espera as pessoas ditar o que você deve fazer, não. Faça conforme a palavra de Deus está nos ensinando. Você deve amar a sua esposa. E olha, amar não é um sentimento. Sim. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento. O Senhor falou assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, diz a palavra. Quem que é o próximo? Quem que é o seu próximo? Quem está perto de você? Quem vive todos os dias com você? Sim. Quem, marido, quando você está precisando de cuidados, quem é que cuida de você? A Silvana, quando eu preciso, né? E o homem é assim, o homem é aquele dilema. Pode ter uma dor de cabeça, uma né? dor de cabeça, o homem já está debaixo do cobertor, já fica aquela situação. Verdade. E a mulher está ali, não é verdade? Ajudando e os afazeres de casa, mas dando atenção. Infelizmente, a gente vê homens que não valorizam esse simples gesto. É verdade. E isso não causa, cuida, não zela, né, pela esposa, por aquilo que é. Se são uma só carne, tem que zelar por aqui. Zelando por ela, tá zelando por ele próprio. Exatamente. Quem ama a sua esposa
diz a palavra em Efésios, capítulo 5, versículo 28, quem ama a esposa, ama a si mesmo. Verdade. Uau! Uau! É eu amar a Silvana, eu estou amando ela, mas eu estou amando a mim mesmo. É a questão da unidade, né? Sim. Se eu amo a Silvana, eu estou amando a mim mesmo. Se ela me ama, ela está amando a ela mesma. Verdade. É o cuidado mútuo, né? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e se entregou, né? Se entregou a si mesmo por ela. Então, pessoal, o sacerdote ele tem essa primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. O sacerdote marido deve amar a esposa e os filhos. E eu quero chamar a atenção aqui, Silvana. Amar, olha a ordem aqui. A esposa e os filhos. Às vezes tem marido que inverte isso. É verdade. Chega o filho, não dá mais atenção para a esposa, só dá atenção para os filhos. Os filhos como diz a palavra, né? São flechas na aljava. Mas quem ele deve amar mais? E cuidar mais. Cuidar mais, quem? A esposa, com certeza. A esposa. Com certeza. Lá em casa tem um ensinamento. Primeiro a Silvana, depois a Emily e a Isabel. É verdade. Tem que ser assim. Não é verdade? Tem que ser assim. Amar a Deus requer amar o próximo. Nós já falamos aqui, ó. Se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo. E o próximo que está mais perto de mim é a Silvana. Sim. Então não troque esses valores, por favor, homens. Sejam sacerdotes. Façam aí esforço para ser melhor marido nessa questão de amar a esposa e os filhos, né? Tem maridos que não amam da forma correta os filhos. Verdade. E aí deixa de lado, né, Silvana? Sim, deixa de lado e acaba que cria filhos totalmente desestruturados, né? Com o emocional abalado, com sentimento ali totalmente fracassado, porque não teve a visão de um sacerdote dentro de casa, não teve uma visão de um líder dentro de casa. Exatamente, e a gente encontra hoje vários casais que casam e essa bagagem que eles trazem do passado, da criação dos pais, que não foram pais, são filhos que têm pais, mas são filhos órfãos. Porque não tem esse ensinamento, esse amor, esse carinho, né? Não tem esse amor paterno e a gente vê casamentos destruídos por causa exatamente disso. É verdade. Tá? Outra coisa que eu quero falar aqui a respeito do sacerdote do lar, o sacerdote marido, ele deve ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Não é a Silvana, não é a esposa. É você, sacerdote. É você que tem que ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. A esposa vai ajudar? Lógico que vai ajudar. A esposa vai ajudar. Mas isso aqui é uma responsabilidade sua. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele ensina o caminho. Você não representa Jesus na sua casa? Então, acorda, meu filho. Acorda para a verdade. Você é que deve ser o exemplo dentro de casa. É isso que a palavra está dizendo. Sim. Os filhos espelham muito nos pais, né? Principalmente menino. Né? O menino espelha muito no pai. Então a gente vê muito adolescentes, jovens, com uma mente totalmente destruída em relação a casamento por causa disso. Porque o espelho que era para dentro de casa, que era para ser o pai, o governo que era para ser o pai está deixando de lado. Né? Então, quantas figuras aí paternas que não estão exercendo aquilo que está escrito na Bíblia sobre a liderança do homem? Isso mesmo. O homem deve educar seus filhos nos caminhos do Senhor, principalmente enquanto são novos. Ensina o teu filho, né, no caminho que ele deve andar. E lá na frente ele não vai se desviar. Lá Provérbios capítulo 22 fala sobre isso. Ensina seu filho no caminho. Ou seja, não é o caminho, né? É no. Quando fala no, é você andando. É você sendo exemplo. É você, às vezes, nem falando, mas ao mesmo tempo está ensinando. Muitas das vezes nem é do falar, mas o exemplo da pessoa já diz muita coisa. Nem é muito no falar, né? No exemplo. Exatamente. Para isso, sacerdotes,
para isso, o que é que precisa? Precisa buscar em Deus a sabedoria para fazer isso acontecer. Na sua sabedoria você não consegue, mas faz um exercício de busca diante do Senhor. O Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar a estratégia para você ser esse sacerdote dentro de casa, e como isso vai fazer a diferença na vida da família, dos filhos, da família e da esposa. É algo que aos olhos humanos as pessoas talvez não veem, mas a nível espiritual, o quanto isso vai ser diferente na vida do filho, na vida da filha e da esposa. Também esse ensinamento é um mandamento, tá bom? É um mandamento. Eu quero ler aqui no livro de Deuteronômio. Trouxe a Bíblia aqui pra gente também falar um pouquinho com a Bíblia, né? Capítulo 6, versículo 5 e 7. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Agora presta atenção no 7 aqui, ó. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha o que a palavra lá em Deuteronômio, capítulo 6, do 5 ao 7, está ensinando para a gente. Esse é o papel do pai. Esse mas a mãe não pode ensinar, mas não tira a sua responsabilidade. Não é verdade, Silvana? Verdade, não tira a autoridade, essa responsabilidade. É do homem, né? Então não tira essa responsabilidade dele. A mãe tem o dever também, mas a responsabilidade é do pai a fazer isso. Exatamente, tem muitas mulheres sábias, nós vamos depois falar sobre isso, que ensinam muito bem os seus filhos, porque não tem sacerdote dentro de casa. A verdade é essa. Se você não tem sido esse sacerdote, você está quebrando princípios no seu casamento. A verdade é essa. Você está deixando de ser aquilo que o Senhor espera de você no seu casamento. Se a sua esposa, escuta isso aqui, se a sua esposa está sendo essa pessoa que está levando os filhos no caminho, isso quer dizer que a sua parte você não está fazendo. Então eu estou trazendo essa palavra aqui para você realmente acordar para isso. Se você já conhece ao Senhor, já conhece a palavra de Deus e não está fazendo, você está negando algo diante do Senhor. Agora, se você não conhece, você está me vendo ou está ouvindo, você não conhece e passa a conhecer agora, então procura acertar o seu caminho aí no nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, presta atenção aqui, Silvana, a palavra de Deus gravada nos corações dos filhos é um antídoto. É um antídoto contra o mundo cruel que tem ceifado vidas. Como? Tem ceifado nas drogas, tem ceifado na prostituição, tem ceifado na criminalidade, na imoralidade e outros crimes. Por várias citações na Bíblia a gente tem esses exemplos. Sim. Então, olha para mim aqui, por favor. Quando você não ocupa esse espaço e transfere esse ensinamento para a escola, transfere esse ensinamento para os professores, você está deixando de educar o teu filho, a tua filha, e dar um destino para ela. Aqui nós estamos falando por que hoje está tendo tanta pessoas nas drogas, prostituição, porque não tem um ensinamento de casa, muitas das vezes. Tem filhos que mesmo tendo ensinamento erra? Tem sim, concordo que tenha. Com certeza. Mas a semente está plantada lá. Quando eu desviei, eu tive um tempo fora da presença do Senhor, mas eu sempre tinha a semente dentro de mim, sempre me lembrando, esse aí não é o caminho que você deve andar. Sempre estava me lembrando. É, porque foi plantado aquilo, né, no seu coração, então não tem como errar, não. Pode desviar, mas depois volta. A palavra vem falar assim, inculca
a palavra, encucar é enxertar a palavra na vida dos filhos. E aí, sacerdote, você que está me vendo e ouvindo aqui, se você não faz isso, passa a fazer, que você vai ver a diferença. Sabe o que acontece hoje? Os pais chegam do serviço, o filho até às vezes vai perto dele, mas o que ele fala com o filho? Sai pra lá que eu quero ver o jornal. Ou tô cansado, né? Fica essa situação. Verdade. E um momento que você tira ali para brincar com teu filho, você já está ensinando ele o caminho. Já é um diferencial muito grande. Já é um diferencial. Eu falo, né, de experiência própria. Teve um tempo na minha vida que eu estava trabalhando, fazendo faculdade, né, estudando. Então eu não tinha um tempo adequado para dar atenção para as minhas filhas. E isso pesou um pouco entre nós. Isso pesou um pouco. E hoje eu estou dizendo para você, não faça isso. Nós estamos aqui adiantando para você. Se você ainda não tem filho, quando tiver, invista momentos com ele, né, Silvana? É tempo de qualidade, né? Isso é preciso. Tempo de qualidade, tempo de, né, disposição, tempo de brincar, mas tempo de ensinar. A palavra de Deus fala assim, há tempo para tudo. Para tudo. Não é verdade? Então, pessoal, a palavra de Deus vale mais do que fortunas de ouro e prata, né? Salmo 119, 72 fala, a palavra do Senhor é valiosa. Então, se você quer ter filhos valiosos, sacerdotes, você tem que ensinar a palavra. Pastor, mas eu não sei a Bíblia. Eu não sei. Isso aí é para pastor fazer, é quem estuda a Bíblia. Não. Precisa? Quando foi falado sobre a liderança, não falou para quem seria, né? Falou que foi para o homem a liderança, né? Então, não tem uma pessoa específica que é pastor ou alguém é estudado, não precisa disso. Foi dado para o homem, então é o homem em geral. E eu vou além. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode perguntar o versículo, ele sabe onde está. Você pode perguntar qualquer coisa da Bíblia, ele sabe responder. Mas pergunta sobre criação de filhos, se ele sabe responder. Zero, é verdade. Sabe por quê? Porque ele dá atenção numa coisa ali para ser o melhor, para se apresentar na sociedade que é um conhecedor. Sim. Mas ele não faz aquilo que Deus espera. Aonde que era para fazer mesmo, ele não faz. Não faz, né? Outra situação que eu quero trazer aqui sobre o sacerdote. O sacerdote marido deve interceder e abençoar sua casa. Ele deve abençoar sua casa. Em todos os sentidos. Uhum. Ele é o provedor, não só material, mas espiritual principalmente. Sim ou não? É verdade. Quando precisa de guerrear algo lá dentro de casa, quem levanta é você. Quem tem que ir de frente a combater é você que tem que estar de frente, porque o guerreiro é você. Né? Lógico que eu vou estar ao lado auxiliando, né? Mas quem vai estar de frente à guerra espiritual é você. É um tema assim que realmente chama muita atenção. Eu já falei nessa parte. Eu esperava alguém chegar para orar. Mas depois que eu entendi, peraí, tem algo errado aqui, aí mudou a situação. Se posicionou, sim ou não? Com certeza. O ambiente virou outro, né? A gente sabe, até mesmo em relação a uma oração, quando a gente precisa de algum propósito, até mesmo as meninas, né? Que precisam de alguma oração, para quem que elas vão? É para você primeiro, né? Mesmo que elas sabem que eu tenho a autoridade ali para orar para a vida dela, mas elas sabem que a autoridade espiritual é de você que tem que vir. E esse princípio, eu tipo assim... Eu forcei você a entender isso, eu falei assim, tem que ser assim. De jeito nenhum. Você mesmo entendeu. É verdade, foi tudo muito leve, né? Foi bem leve. Entendendo que Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Sim. Não é para ser melhor, não é para ser o manda-chuva, mas é para ter responsabilidade. A responsabilidade. Não é para ter isso, sim, né? Então, maridos, por favor, eu estou trazendo esse assunto aqui porque tem muitos casais que não estão alinhados porque deixam de cumprir com essas responsabilidades. É verdade. Né? Jesus é o nosso advogado. O que um advogado faz? Defende, né? Ele defende. O advogado, ele intercede diante do juiz. É
Verdade. E ele defende de tal forma para convencer que aquele que está defendendo Que tá certo. tem razão, É verdade. né? Mesmo que ele não tenha razão, mas ameniza, né? Vai amenizar Sim. o resultado daquele processo ali. Uhum. Esse é o advogado. Sacerdote, você é que defende a sua casa. Você é que defende a sua esposa. É na simples coisa, né? Se faz um barulho dentro de casa, quem que tem que levantar? Eu que não levanto, né? Eu que não tenho que levantar. Então tem que ser quem? Vai lá defender a casa, vai guardar a casa, vai guardar os filhos, né? Vai proteger. Então isso é parte do homem, não tem nem o que falar. Mas a gente tem muitos homens aí que não é assim não, viu? Tem muitos Até homens empurra aí que a mulher, levanta aí, né? mulher, vai lá. Vai lá ver lá. Até quando aparece uma barata, o homem já A tá mulher saindo que correndo. tem que matar. Meu Deus do céu, não seja Tá esse perdendo tipo de o governo, sacerdote né? não, pelo amor de Deus. É você que vai ter que enfrentar, meu filho. Olha. Regaçar as mangas e ir lá. Jesus, ele nos defende, nos protege e nos orienta através do Espírito Santo. Fazendo esse paralelo entre o sacerdote da Bíblia, que é a figura principal, é Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Ele nos defende, ele nos protege, ele nos orienta através do Espírito Santo. Sim, Jesus fazia esse papel. verdade. Eu tenho que ser isso, Silvana. Eu busco ser isso a cada dia. Verdade. E eu profetizo no nome de Jesus que vocês serão, Amém. né? Serão esse sacerdote aí que vai defender, vai proteger, vai orientar através do Espírito Santo. Como E é bom como quando a gente tá, né? Só um pouquinho. Quando a gente tá conversando e o Espírito Santo revela algo e eu Verdade. falo pra você, não é legal isso? Demais, não? E como tá precisando de homens despertado para esse tempo, né? Porque tudo tá indo contra as famílias. Tudo é política, tudo tá indo de encontro às famílias. Então tá precisando de levantar homens despertados para combater, né? Colocar filhos ali de frente ali e saber que o governo ali vem do Senhor, através do Senhor vem para a vida do homem. Então precisa de homens que guerreiam a favor da família. Agora mais do que nunca, para esse tempo da agora. Esse tempo estamos precisando desse alinhamento assim de uma forma extraordinária. Verdade. Nós estamos precisando. Porque o que tem sido desenhado, né, nesses últimos dias, a gente vê que o mundo ele já está totalmente ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. Está revirado. Aí você fala assim, mas está escrito que no fim do tempo, né, iria acontecer isso. Mas nós como cristãos a gente não pode perder, né? A gente não pode se perder nesse mundo não. Nós como cristãos tem que nos alertar em relação a isso. O mundo está perdido, mas as famílias da cristã não podem se perder. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos Verdade. lutar. Olha para mim aqui, ó. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar ensinando. Defendendo a família, né? Defendendo a família e orientando a vocês, maridos, a serem sacerdotes da casa, tá bom? Nós não vamos deixar de falar isso. Quantas vezes for necessário, nós vamos estar falando. É isso aí. Não é isso, Silvana? É isso aí. Além de ensinar, o homem deve orar, o homem deve interceder a Deus por cada um da sua casa. É a minha responsabilidade. São tarefas que não vai tirar você de situações, sim, né? São tarefas que não vai atrapalhar a sua vida do dia a dia, não, mas é uma responsabilidade. Eu quero trazer aqui um versículo que fala algo muito forte acerca do sacerdote. Tem muito homem que quer assim aparecer, que é o homem que é aquele crente, né? Que é aquela pessoa boa. Mas olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Fala para nós aí, Silvana. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nossa. Olha para você ver. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, aqui falou dos seus, ficou a família, no né? geral. Só que ele vem
né, a palavra vem e dá aquele toque especial. E principalmente da sua família. Da sua família. Aí a palavra fala assim: esse negou a fé e é pior do que o infiel. Esse negou a fé e é pior do que o infiel. Então a palavra, ela é bem... Tá bem explicado. Bem taxativo. Não adianta você cuidar da igreja toda ali e não cuidar de dentro de casa, né? E eu vou além da igreja. Não adianta você ser aquele profissional na empresa, sim, que todo mundo quer estar perto de você, mas quando você chega em casa, é aquela tristeza chegando em casa. Né? Na rua, você ri pra todo mundo. Trata bem as pessoas, mas a esposa só trata de forma, sim, arrogante. Os filhos, aí pior ainda. Tem família que prefere até morar dentro da igreja, né, ou fora de casa, porque fora de casa o marido é aquela beleza. Dentro de casa é aquele homem que não exerce nada aquilo que a Bíblia manda exercer. E aí, às vezes as pessoas falam, mas isso só acontece fora da igreja. Nós já ouvimos pessoas de igreja falar para nós. Sim. Falar para nós assim: vezes. Eu preferia morar dentro da, sim, igreja, porque lá na igreja ele é outra pessoa. Misericórdia, né? Ainda triste. Existe isso. Mas no nome de Jesus nós vamos conseguir vencer, né, essas barreiras aí. Amém. Então, concluindo aqui, um dia os maridos terão que prestar conta a Deus de tudo que fizeram com as esposas e os filhos. Pode ter certeza disso. Porque você casou, teve filho, você aumentou a sua responsabilidade. E entregou nas suas mãos para você cuidar. E aí? Adão pagou um preço alto. Porque ele não foi líder, ele não foi sacerdote em um determinado momento. Verdade. Portanto, o homem cristão deve obedecer ao Senhor e amá-los, ensiná-los a palavra e protegê-los. Que o Senhor nos ajuda nessa conquista e que possamos ter um cabeça como sacerdote, vivendo as bênçãos de um lar, amém, feliz e abençoado. É isso que nós profetizamos sobre a vida. Em nome de Jesus, né? Desses homens aí. Desses homens. Então, esses homens aí que tá vendo agora aqui, você esposa que tá vendo e ouvindo aqui, manda para ele isso aqui, manda para ele. Pede para ele ouvir, ouve aí, por favor. Desperta em nome de Jesus. Desperta aí. Para terminar aqui, para as esposas, Silvana, o que é ter um homem realmente sacerdote no lar? Dá alguns exemplos aí. Eu acho que a mulher precisa se sentir segura, né? Para ter esse homem sacerdote em casa, a gente precisa se sentir muito segura. É um resultado, né? Sim, de ter esse uma sacerdote. Segurança, né? É um resultado, é a segurança que a gente precisa de ter, uma tranquilidade, tanto espiritual como até mesmo financeira, porque a responsabilidade de preocupar com uma conta não tem que ser da mulher, não. Dela deitar na cama ali e ela perder noite de sono. A responsabilidade é para o homem, não é para a mulher. Então a gente precisa de uma segurança, uma tranquilidade, né? E verdadeiramente ser amada como Cristo amou a igreja. A gente precisa disso, nós mulheres precisamos, né, esse respeito, essa autoridade sobre nossas vidas. A gente precisa ser amada, as mulheres precisam ser amadas como Cristo amou a igreja. Então esse é o papel do sacerdote e não tem como negociar esse papel. Então você está me dizendo que quando você tem um sacerdote real dentro de casa, a gente sente firmeza. Se sente segurança em segurança, firmeza, né? A gente sente paz. A gente sabe que a gente vai poder contar com aquele homem ali o tempo todo. Passar alguma dificuldade, você vai falar para ele e vai ter uma palavra certa para direcionar. Então, o verdadeiro sacerdote é isso. Eu sei que a gente pode. O sacerdote verdadeiro da Bíblia é aquele que a mulher pode contar a todo tempo. É ter a proteção física e espiritual, né? Como isso, você falou. Sim. Essa tranquilidade. Essa segurança, essa paz, né? Esse aconselhamento que a mulher precisa, que tem hora que a mulher precisa só de conversar, né? A gente precisa achar isso no marido, né? E às vezes conversa assim, vamos conversar? Só para conversar, não precisa falar nada, não precisa falar nada. Mas é o papel do homem também, é ouvir a mulher. É verdade. Ouvir a mulher, né? Ouvir a esposa, sim. Ouvir as filhas. Ouvir os filhos, é isso mesmo,
E a mulher se sentir segura total com esse homem. Então, qual que é o seu conselho aí? Olha para esses sacerdotes aí, fala para eles uma palavra para a gente fechar esse podcast aqui. O que eu falo para esse sacerdote aí, para vocês tomarem essa liderança de volta, porque tantos homens que já perderam essa liderança e não é aquilo que o Senhor tem para a vida do homem. O homem precisa ser sacerdote, precisa ser aquele que cuida da esposa, aquele que zela pelo filho, aquele que é guerreiro, aquele que entra ali na guerra espiritual mesmo a favor de algo. Então toma posse dessa liderança na sua vida. Não deixa que a mulher pegue esse papel para ela, não. Pega esse papel, toma de volta a liderança, porque o Senhor tem muito para realizar na sua família, mas é através da sua vida, sacerdote. Você precisa se posicionar como líder dentro de casa. Eu não vou falar mais nada, né? Tá tudo aqui já descrito, bem falado para você. Então, a minha oração é para que você tome mesmo este lugar na sua casa, né? Traz a sua esposa, conversa com ela, olha, me ajuda a ser esse sacerdote. A mulher ajuda, né? Verdade, auxiliadora, né? A mulher vai auxiliar esse marido aí, mas seja isso que a palavra de Deus espera. Esse sacerdote firme, esse sacerdote que vai dar aí a garantia de uma próxima geração. Sim, um destino, né, para a família, né? Dá um destino para a família. Dá um destino para a família. Então, aquele beijo. Um abraço. E que vocês possam refletir nessa palavra aqui. Um abraço, até o próximo, viu?